Bom dia a todos. Bom dia, Wesley. Sempre um prazer estar aqui com os meus irmãos, né, para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Nosso pastor Carlos já entrou. Olha o Fábio aí. Ó. Tudo bom, Fábio? Tudo na paz? Nosso pastor Carlos, como sempre, cobrando obediência rígida ao tempo, né? Então vamos dar início a mais uma aula. Vamos orar aqui pedindo a direção de Deus. Meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, estudando a tua palavra. O Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos transforme, Deus, pelo poder do teu Santo Espírito e da tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos ídolos funcionais que erigimos no nosso coração, nos nossos corações, e nos faça, Deus, amar apenas ao Senhor e que possamos, Deus, ter o Senhor como nossa fonte de felicidade. É só em Ti, Deus, que encontraremos satisfação plena e perfeita. É no nome de Jesus que te pedimos, Pai. Amém. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o livro Ídolos do Coração. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim. Muito bem. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que tem por título Melhor que a Vida. A gente já vem estudando o livro há algumas semanas. A autora, ela tenta mostrar a correta interpretação com relação ao primeiro mandamento. Nos primeiros capítulos, ela vem abrir os nossos olhos, com relação à idolatria, porque a gente tem um entendimento errado com relação a isso. E acha que idolatria é você adorar uma imagem, de escultura. E aí ela nos abre os olhos de que muitas vezes nós constituímos ídolos nos nossos corações. Nós colocamos coisas que não trazem felicidade a não ser Deus, ou quando queremos alguma coisa e estamos dispostos a pecar para conseguir aquilo, isso é um ídolo no nosso coração. E aí ela vai desenvolver essa questão do entendimento, do correto entendimento sobre o primeiro mandamento. E no capítulo 4, ela vai nos comunicar esperança, mostrando que o Espírito Santo ele pode transformar os nossos corações. Porque na nossa luta, contra o pecado e contra os falsos deuses, possa ser que a gente desanime, ou se sinta massacrado, porque nós vamos observar que nós somos falhos. Mas aí ela vai comunicar esperança, mostrando que o Espírito Santo ele pode transformar os nossos corações, ele tem poder para isso, e que essa transformação que acontece nas nossas vidas não é fruto da nossa própria força, do nosso poder, mas sim da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele quem tem esse poder, santificador, e é Ele quem intercede por nós. Nesse capítulo 5, ela vai falar com relação à questão da felicidade, Porque a felicidade é algo que todo mundo busca. Não é errado você buscar ser feliz. O problema está qual é a fonte da felicidade, onde é que você está buscando felicidade? E aí ela vai mostrar de que nós devemos buscar a felicidade unicamente na comunhão com Deus. Qualquer outra coisa em que nós colocamos como fonte de felicidade na nossa vida se torna um ídolo e nós precisamos lutar contra isso, combater, porque a nossa felicidade está unicamente na comunhão com o nosso Deus. E ela começa com o capítulo com o Salmo 63, que diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então veja que ela já começa com um versículo forte, já impactante, porque nos leva à reflexão, Será que o amor de Deus é melhor para nós do que a vida? E aí a gente já liga um sinal de alerta, Parece, que lutamos existem outros amores competindo, nas nossas vidas, nos nossos corações, então precisamos lutar contra isso. O amor de Deus deve ser melhor para nós do que a própria vida. E aí ela vai começar com a passagem dos 3 jovens na fornalha, que está lá em Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 30, a gente não vai ler.
Alguém está com o áudio aberto, eu poderia aí deixar no mudo. Se os irmãos quiserem dar alguma contribuição, é só desbloquear e pode falar, fiquem à vontade. Então, vai contar, essa passagem lá de Daniel vai contar a história lá dos três jovens, né, que foram levados no exílio. Deus puniu o povo de Israel por conta da idolatria e mandou a nação para o exílio. As tribos do norte foram exiladas, foram dominadas pelos assírios e as duas tribos do sul foram lá pelos babilônicos. E aí vai contar a passagem que o rei Nabucodonosor ele constrói uma imagem de ouro, uma imagem que tinha 30 metros de altura, e ele vai reunir todos da nação para que quando ele tocasse todos os instrumentos de música, aquelas pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. E aí ele faz isso, né? Constrói a imagem, chama o povo, coloca lá diante da imagem, toca os instrumentos musicais, mas existem 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da imagem. E aí eles foram, logicamente, denunciados, né, pelas outras pessoas que estavam lá, foram denunciados ao rei, e o rei mandou chamar aqueles jovens e questionou aqueles jovens com relação à desobediência a uma ordem expressa do rei. O rei queria ser adorado, né, queria ser venerado. E aí, como a autora começa falando, diz para aquelas outras pessoas que estavam lá, aquela imagem do rei era só mais um ídolo, não tinha nada demais, é só mais um para a coleção. Mas para aqueles 3 jovens hebreus, só o fato de pensar em adorar um falso Deus era algo repugnante. Então, eles, como ela fala aqui, né, parece que Mesaque, Sadraque e Abednego haviam aprendido, não terás outros deuses diante de mim. Então, vamos ver qual foi a resposta dos jovens ao rei, porque o rei disse, olha, então eu vou fazer o seguinte, vou mandar vocês de volta para lá, vou mandar tocar novamente os instrumentos musicais, e se vocês não quiserem se prostrar, se vocês não adorarem a minha estátua, então eu vou mandar aqui acender a fornalha, vou mandar aquecer 7 vezes mais e vou lançar vocês lá dentro, e eu quero ver qual é o Deus que vai ser poderoso para salvar vocês, para livrar das minhas mãos. Então, vamos ver aí o que foi que os jovens responderam ao rei. Quem pode ler? Já está projetado aqui o texto, Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vejam só, meus irmãos, diante de uma situação em que a morte ali era iminente, não é? Eles, ao contrário de ceder à pressão, porque eles estavam diante de um rei que tinha autoridade para mandar matá-los. Mas eles não cederam a isso. Não é? Eles permaneceram firmes, não é? Porque eles sabiam que, eles tinham a certeza que Deus, de todo jeito, Deus livraria eles do rei, seja chamando para si, se realmente Deus Rafael, meu irmão, não sei porquê, mas eu não estou conseguindo te ouvir, não. Não sei se é somente eu, mas eu estou vendo tua imagem e tudo aí direitinho, só não estou conseguindo te ouvir. Também não. Então, se doutor Anderson não consegue ver, quem sou eu? Matheus também não. Matheus Ian. Mas quando tu ligou aí, me derrubou.
O pastor Rafael voltou. Voltou? Voltou. Agora estou ouvindo. Sabe não, daqui, peraí. Probleminha técnica. Acho que foi Elô que mexeu aí no fio. Foi Elô. Estão conseguindo me ver, não? Vamos sim. Dá para ver e ouvir. Tranquilo. Pode continuar. Estão conseguindo me ver? Agora sim. Deixa eu só pedir para a Karen desligar aqui o caixa, porque ela ligou e o computador se interligou ao caixa. Não estou conseguindo ouvir vocês, não. Só um minuto. Ah, Estão conseguindo me ouvir? Perdão aí, irmãos, pelo problema Não, técnico. estou ouvindo. Teve um probleminha técnico aqui, que Karen ligou o caixa de som, aí o computador se interligou, eu não estava conseguindo ouvir vocês. Mas eu pedi para ela desligar. Perdão aí pela essa falha aí. Vamos voltar. Então, veja, diante dessa situação onde eles estavam ali na frente de um rei que tinha autoridade para matá-los, né, eles não cederam a isso, né, porque eles tinham essa alegria, né, essa confiança no seu Deus, sabendo que o Deus poderia livrá-los, se quisesse, né, da fornalha, e de qualquer forma Deus iria livrá-los da mão do rei, seja chamando eles para si, né, através da morte, Deus levaria eles para a presença, eles estariam na presença de Deus se eles morressem, ou Deus era poderoso, eles confiavam no seu Deus, que Deus era poderoso para livrar, se assim eles quisessem. Mas eles não cederam à idolatria, eles permaneceram fiéis a Deus. Então, a autora diz uma coisa interessante, ela diz, esses 3 rapazes sabiam que a verdadeira felicidade não se achava em ceder às exigências de um rei pomposo, mesmo que esse rei tivesse autoridade para tirar suas vidas. Eles entenderam que a suprema felicidade estava em obedecer ao Deus vivo. Eles estavam dispostos a sacrificar suas vidas para obedecer a Deus e conhecerem o prazer que Ele oferece. Para esses jovens, de fato, o amor de Deus era melhor do que a vida. Eles estavam dispostos a morrer, mas não a pecar contra Deus. Será que a gente tem agido assim também nas nossas vidas? Será que a gente está pronto a morrer, mas não a pecar? Será que a gente está pronto a perder o nosso emprego, mas não pecar contra o Senhor? Ou a perder de fechar um grande negócio, mas não pecar contra o Senhor? Então, a autora leva a gente a refletir, né, a sondar os nossos corações, para que possamos entender por que estamos fazendo as nossas escolhas, qual é a motivação que está por trás das nossas escolhas. E aí, quando a gente começa a sondar o nosso coração, a gente pode observar que muitas vezes a motivação pela qual a gente escolhe o que a gente está escolhendo, tomando aquela decisão, são motivações idólatras, são motivações pecaminosas, e precisamos lutar contra isso. E aí ela vai colocar lá, né, que é impressionante que o Espírito Santo tinha tal liberdade para convencê-los de que a morte em fé era melhor do que uma vida de idolatria. De fato, é uma ação do Espírito Santo. Foi uma ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. Se dependessem das próprias forças dele, eles jamais iam tá ali de frente, peitar, né, o rei e dizer, a gente não vai obedecer ao seu mandato, a gente não vai ser idólatra, a gente não vai se ajoelhar diante da sua estátua. Mas o Espírito Santo foi quem impulsionou, foi quem encorajou, foi quem convenceu aqueles jovens de que a morte em fé era melhor do que uma vida de idolatria. E aí a autora vai dar sequência falando sobre o valor do amor de Deus, e ela vai falar o seguinte, pensando nas palavras de Davi, o teu amor é melhor do que a vida.
Vamos fazer a seguinte reflexão. O amor e a misericórdia constante de Deus para com você são realmente melhores do que a vida? Pense aí direitinho. Será que o amor e a misericórdia constante de Deus para com você são realmente melhores do que a vida? Será que o seu amor é a maior fonte de prazer, felicidade, bondade para mim? O relacionamento com ele lhe é assim tão doce? Ou será que existem amores competindo no seu coração, no meu coração? E aí ela vai dar sequência mostrando que a felicidade do homem é o próprio Deus. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, abrindo aí na página 87, se vocês estiverem com o livro, ela vai substituir a palavra vida por outras coisas. Ela vai ter uma série de perguntas. Será que eu considero o amor de Deus melhor que um bom carro? Bem, com certeza, a menos que meu carro não pegue e já esteja atrasado. E aí talvez você possa dizer, né, eu seria feliz se eu tivesse um carro novo. Considero o amor de Deus mais desejável do que boa saúde? Enquanto me sentir bem, sim. Mas se é de madrugada que eu estou sofrendo, imagino que eu não faria para ter uma boa noite de sono. No momento da aprovação, no momento em que você está doente, sofrendo, né, você esquece, né, do amor de Deus, não considera o amor de Deus mais desejável do que uma boa saúde. Muitas vezes você peca, né, por acreditar que você só seria feliz se você tivesse uma boa saúde. E ela vai dar sequência mostrando outros exemplos, né, como filhos obedientes, e nos leva a essa reflexão, né, de que muitas vezes nós estamos buscando fontes vazias de felicidade. Nós não seremos felizes se tivermos um bom casamento, lógico que, né, a vontade de Deus para a nossa vida é que tenhamos, né, um bom relacionamento com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, até porque tem que ser um reflexo da nossa transformação, né, da nossa restauração do relacionamento com Deus. Por meio de Cristo, nosso relacionamento com Deus, né, do homem com Deus é restaurado por meio de Cristo, e existe uma consequência que é o relacionamento agora com os meus irmãos. Né? Se eu estou num bom relacionamento com Deus, então a consequência é que eu devo ter um bom relacionamento com os meus irmãos. No entanto, como o homem ainda não o homem ainda é pecador, peca, né, tem a natureza pecaminosa, acontece de que muitas vezes existem esses problemas no relacionamento. E aí você está passando por um problema no seu relacionamento e você coloca naquele cônjuge, por exemplo, vamos supor que tenha um cônjuge que seja descrente e está faltando com respeito a você. Você começa a acreditar que você só seria feliz se aquele cônjuge lhe respeitasse. Mas isso não é a fonte de felicidade. Você não vai ser feliz se ele lhe respeitar. Você vai ser feliz se você tiver comunhão com Deus. E aí, ela dá sequência mostrando, né, que a felicidade do homem é o próprio Deus. E ela vai citar Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da sua época. Né? Ele, nos seus estudos, nas suas pesquisas, chegou à conclusão de que nada é melhor do que conhecer a Deus. Não há maior prazer do que adorar a Deus. Não há nada mais doce do que o seu amor. Minha felicidade se encontra apenas nele. Então, ele chegou na correta conclusão, né? Não existe nada além de Deus que possa nos trazer felicidade. Seremos felizes de verdade se tivermos comunhão com Deus. E aí ela vai mostrar, né, falar sobre a felicidade de Jesus e vai citar, né, o texto, né, o relato histórico da tentação de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. E lá no deserto, né, o diabo também tentou Jesus nesses termos. O amor do seu pai é melhor do que a vida para você? Satanás lhe ofereceu todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mas Jesus recusou-se a ser um idólatra. Jesus recusou a oferta do diabo por saber que a alegria se encontrava em obedecer e em ter comunhão com seu Pai.
Lá no deserto, o diabo ofereceu o caminho da fama para Jesus. Aqui, te darei todos os reinos do mundo, toda a sua glória e seu esplendor, eu vou te dar. É só você se prostrar. Mas Jesus recusou essa oferta. Jesus recusou ser um idólatra. Para Jesus, a alegria maior estava em obedecer a seu Pai. No entanto, veja que a fidelidade de Jesus o levou para onde? Para a cruz. E isso nos traz o ensinamento de que a obediência a Deus muitas vezes vai trazer provação para as nossas vidas. Alguém pode se levantar contra nós, a gente pode perder o emprego, como eu falei, pode perder de fechar um negócio que seria lucrativo, mas a nossa alegria não está nessas coisas, em ter um bom emprego, em ter negócios lucrativos. A nossa alegria está na comunhão com Deus, porque Jesus foi fiel, essa fidelidade o levou à cruz, mas ele venceu a morte e hoje está sentado à direita de Deus. Tem um nome que está acima de todo nome. Com a sua obra, ele resgatou muitos que se tornaram filhos de Deus mediante o seu sacrifício e está lá aguardando até a hora da sua segunda vinda, onde ele vai derrotar todos os seus inimigos e colocá-los, né, nos cabelos de seus pés. Então, Deus recompensou Jesus por conta da sua fidelidade. E ele recompensa os seus filhos, nós que também somos seus filhos, por conta da nossa fidelidade a ele. Ele nos dá a alegria da salvação, a certeza de que venceremos a morte, e assim como Jesus venceu, ressuscitaremos e reinaremos com ele nos novos céus e na nova terra. Alguém pode ler esse slide, por favor? O compromisso de amor existente entre Jesus e seu Pai era melhor do que qualquer coisa que Satanás ou o mundo poderiam oferecer. Olha aí, meus irmãos, que isso é algo muito importante, né, para que a gente possa compreender. Veja que esse compromisso que existia entre Jesus e seu Pai, esse compromisso de amor, era melhor do que qualquer coisa que o mundo ou Satanás pudessem oferecer. O mundo muitas vezes nos oferece coisas que aparentemente são atrativas, mas o nosso amor a Deus deve ser melhor do que qualquer coisa. Qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Jesus é o modelo, né, que nós devemos seguir. Ele é o homem perfeito. E assim como ele tinha esse amor, né, assim como o amor de Deus, o seu Pai, né, era mais importante do que qualquer coisa, o amor de Deus por nós também deve ser mais importante do que qualquer coisa. Quem pode ler esse slide, por favor? A felicidade do homem é o próprio Deus. A felicidade de Jesus foi com o pensamento focalizado no prazer de Deus, pela alegria que lhe foi proposta, que Jesus suportou a cruz, porque ele seria tão desejável para que suportasse a cruz e a separação de seu Pai. Nada menos do que a alegria de experimentar o prazer de seu Pai. Na cruz, Jesus provou que valorizava o amor de Deus mais do que a própria vida. Obrigado, minha irmã. Olha que interessante, né? Que Jesus não só suportou, né, a tentação lá no deserto, né, mas também suportou a cruz. E foi justamente com o pensamento focalizado no prazer de Deus, pela alegria que lhe foi proposta, como está lá em Hebreus 12, 2, que Jesus pôde suportar isso. A traição de Judas, não é? O abandono dos seus discípulos, né? Para que se cumprisse a profecia, feriria o pastor e as ovelhas serão dispersas, né? A negação de Pedro, lá a separação do seu pai, ele recebendo a ira por conta dos pecados dos eleitos de Deus lá na cruz, a ira de Deus, ele suportou tudo isso. E ali ele nos provou de que ele valorizava o amor de Deus mais do que a própria vida, porque ele entregou sua própria vida.
e assim também nós devemos ser, devemos valorizar o amor de Deus mais do que nossa própria vida. E aí ela vai citar homens de Deus que experimentaram essa alegria, né? Como Pedro, está lá em Atos 2:28, né? Tu me enches de alegria com a tua presença. E Davi também escreveu sobre isso. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há prazeres para sempre. Junto com o nosso Salvador, esses homens sabiam que a alegria é mais valiosa e desejável do que a vida. Certa vez eu preguei na igreja sobre o Salmo 32, que justamente fala sobre felicidade. Né? O Salmo provavelmente foi escrito depois que Davi foi confrontado por conta do seu pecado com Batseba. Ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele se arrependeu, não é? Deus perdoou, e ali ele conta a experiência dele. Se a gente olhar para a vida de Davi, Davi tinha tudo que o mundo lá fora, o mundo lá fora diz que são coisas que trazem felicidade. Davi era bonito, Davi era popular, era poderoso, ele era o rei, né, de todo Israel, tinha muitos bens, mas Davi inicia o salmo dizendo que feliz de verdade é aquele que teve seus pecados perdoados. Enquanto Davi estava ocultando o seu pecado, ele perdeu a alegria da salvação. Não é? E ele sentiu a mão de Deus pesar sobre a vida dele. Mas a partir do momento em que ele reconheceu o seu pecado, confessou e teve a sua comunhão com Deus restaurada, não é? Ele chegou nessa conclusão. Feliz de verdade é aquele que teve seus pecados perdoados. Ou seja, feliz de verdade é aquele que tem comunhão com Deus. Não é quem tem bens, não é quem tem fama, não é quem tem popularidade. Feliz de verdade é aquele que teve seus pecados perdoados. Deleite em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus era o deleite de Cristo. E ele era recompensado por isso. Lá em Hebreus 1:9 diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus escolheu-te ungindo-te com óleo de alegria. Segundo o texto, por qual motivo o Senhor Jesus experimentou grande alegria? Alguém pode dizer? Segundo esse texto aí de Hebreus 1:9, por que é que Jesus experimentou grande alegria? Murilo, pode falar, viu? Então, pelo texto, a gente vê que é porque ele fez a vontade de Deus, né? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E por isso ele foi escolhido, e aí essa alegria, né? Exatamente, justamente por fazer a vontade de Deus, por amar a justiça e odiar a iniquidade. Foi que Jesus experimentou essa grande alegria. Quem pode ler aí João capítulo 8, versículo 29? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha aí, Jesus está falando, né, que a presença de Deus estava sempre com ele. Por quê, Marcondes? Deus estava sempre presente com Cristo. É porque sempre lhe agrada, né? Porque Jesus sempre fazia o que agradava ao Pai. Olha que coisa interessante, né? Jesus desfrutava, né, da alegria da comunhão com Deus, porque ele sempre fazia o que Deus queria que ele fizesse. Será que nós estamos fazendo... Opa! Pode falar, irmão. Esse livro o Evangelho de João, ele é muito rico, né? Ele traz Jesus, ele fala sobre ele e sobre a obra dele, né? E tem vários textos que me chamaram a atenção, né? Um deles foi lá em João 4:34, né? Aquele episódio quando os discípulos foram buscar mantimentos, Jesus ficou só lá com aquela samaritana no poço, e quando voltaram, os discípulos começaram a discutir sobre comida, né? E o foco deles ali era a comida física, o alimento para saciar a fome, né? Mas Cristo faz questão de falar para eles que existia algo mais importante do que o alimento físico, né? Que era justamente fazer a vontade do Pai. E ele disse que exatamente para a vontade do Pai era cumprir a sua obra, né? Concluir a sua obra, né? Então, ele mostra que há algo diante disso
todas as outras coisas se tornam pequenas, né? Perdem o valor, né? De fato, o que é mais importante, Jesus não abria mão disso, fazia questão de deixar muito claro que era fazer a vontade do Pai, né? Exatamente. E ele podia desfrutar dessa presença, né, dessa comunhão, porque ele obedecia, sempre fazia a vontade do Pai. E será que a gente tem feito, né, a vontade do nosso Pai? A gente tem se submetido ao que Deus requer de nós pela sua palavra? Devemos refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Quem pode ler esse slide? Deleitar-se em fazer a vontade de Deus significa renunciar ao engano de que a alegria se encontra fora da comunhão obediente com Ele. Necessitamos consistentemente descrer das imaginações que parecem mais doces que o amor de Deus. Para isso, temos de estar convencidos de que sua presença é o melhor tesouro que existe. Só o Espírito Santo pode fazê-lo tão atraente para nós. Obrigado, Mateus. Olha aí que interessante. Deleitar-se em fazer a vontade de Deus, ela vai dar qual é o significado. É nós renunciarmos ao engano de que a alegria se encontra fora da comunhão obediente com Ele. Ela vai mostrar mais para frente que nós, muitas vezes, nós fazemos nossas escolhas sempre achando que estamos escolhendo o melhor para nós. Mas muitas vezes as escolhas são feitas de forma enganosa. A gente acha que está escolhendo o melhor, mas na verdade não é o melhor. Então, deleitar-se em fazer a vontade de Deus é justamente a gente rejeitar, renunciar a esse engano de que a gente pode encontrar alegria fora da comunhão obediente com Deus. E que a gente, para conseguir o que a gente quer, a gente vai estar disposto até a pecar. Temos que rejeitar isso. Devemos permanecer obediente ao nosso Deus. E para isso a gente tem que estar convencido, né, de que a presença de Deus é o melhor tesouro que existe. E só o Espírito Santo é quem pode fazer Deus tão atraente para nós. Então, ou seja, só aqueles que foram transformados, que foram resgatados, foram justificados, é que podem, né, receber essa ação do Espírito Santo, tornando Deus atraente. Aquele que ainda não teve um encontro com Cristo, jamais vai, não é, achar Deus atraente, vai querer se libertar dos pecados. Ele está escravizado, ele está morto. Ele precisa, primeiro, de uma ação regeneradora, para que ele possa ter as suas faculdades espirituais abertas, ter um encontro com Cristo, para que o Espírito Santo possa tornar Deus atraente para ele. Do contrário, o homem no pecado jamais vai se aproximar de Deus. E aí vai mostrar a escolha infeliz de Eva, lá em Gênesis capítulo 3, né, vai mostrar a entrada do pecado no mundo, e vai mostrar que a mulher viu aquela árvore, né, Eva viu aquela árvore, depois que o diabo foi lá e tentou, disse, você não pode comer de nenhuma árvore. Não, pode comer de toda a árvore, menos dar conhecimento do bem e do mal. A gente não pode nem olhar para ela, nem tocar. Aí o diabo vai e diz, se você comer, você não sabe porque ele não quer que você coma, se você comer, você vai ser igual a ele. E aí, a partir daquele momento que o diabo diz, você vai ser igual a ele, vai conhecer o bem e o mal. Então, a mulher viu aquela árvore e começou a achar ela atraente. Né? Então, ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aí ela tomou do fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Por que então Eva escolheu desobedecer a Deus? Porque ela começou, a partir daquele momento, a achar essas três palavrinhas aí, atraente, agradável e desejável. Da mesma forma acontece conosco. Porque nossas escolhas são feitas com base no que achamos ser agradável, o que nos é atraente e o que pensamos ser mais desejável. A verdade com respeito às nossas escolhas é que sempre escolhemos aquilo que cremos ser o melhor para nós. Sempre escolhemos o que acreditamos que nos trará mais satisfação. E aí é onde ela vai começar a chamar a nossa atenção, mais especificamente, a sondar o nosso coração com relação às nossas escolhas. Porque, como ela falou aqui, nós sempre fazemos nossas escolhas baseadas no que achamos agradável, no que é atraente, no que pensamos ser mais desejável, no que achamos que é o melhor, que vai trazer mais satisfação, mas nem sempre aquilo que o nosso coração
acredita ser o que vai nos trazer felicidade, não é, o prazer, de fato são boas escolhas. E aí ela vai citar o seguinte, né? O pecado é sempre provocado em nós por nossa crença em sua bondade. Devemos refletir sobre as razões pelas quais fazemos nossas escolhas. E aí ela vai citar 2 exemplos, né? Que é o exemplo da academia, que é para tentar, esses exemplos são para tentar mostrar que muitas vezes fazemos escolhas que pensamos ser boas, mas que de fato não são. Esse exemplo da academia é o seguinte, que o médico fala para ela, ó, você precisa se exercitar, não é? Você precisa, isso vai ser bom para a sua saúde, para os seus ossos, para a sua disposição física. E ela se convence de que, de fato, aquilo é o melhor. Ela sabe que Deus quer que ela cuide do seu corpo. E ela decide se matricular numa academia. Ela é cheia, muito cheia durante o dia, ela precisa acordar mais cedo para fazer o exercício, né, para ir para a academia. Só que o que acontece? Quando o despertador toca, aí bate a preguiça, né? Ela fica dizendo, rapaz, eu tenho que me levantar agora, a cama aqui parece ser mais atraente, né? A cama quentinha, tal. E aí ela decide não ir para a academia, não vou faltar hoje, vou ficar aqui na cama. Naquele momento, no coração dela, né? No coração dela, ela acreditou que ficar e dormir mais um pouco seria uma coisa boa. No entanto, quando ela faz isso, ela está deixando de se exercitar e está deixando de fazer o que realmente era bom para a vida dela, para a saúde dela. Então, ela pensou, ela tomou uma ação, ela fez uma escolha, achando que aquilo seria bom, ficar mais um pouco na cama, dormir mais um pouco, mas na verdade aquilo não era bom. E o outro exemplo que ela cita é de uma pessoa que tem pensamento suicida. Então, a pessoa começa a nutrir pensamentos de que o mundo vai ser melhor sem ela, de que os problemas dela serão resolvidos se ela morrer. E ela começa a se convencer de que tirar a vida, se ela tirar a própria vida, vai ser algo bom, apesar de, né, tá lá na Bíblia escrito que, né, tá lá dizendo que a gente não pode fazer isso, né, que a gente não pode tirar a própria vida, não, isso não é a vontade de Deus, é Ele que nos concede a vida, não é? Mas a pessoa começa a nutrir esses pensamentos de que seria melhor se ele morresse porque resolveria seus problemas. E ela começa a achar que isso seria bom, tirar a própria vida, quando na verdade não é. A solução para os problemas não é a morte. Né? Existe esperança bíblica, né, para aqueles que estão sofrendo, né, que é a submissão à palavra de Deus. Deus vai mostrar qual é o caminho que a pessoa deve trilhar através da sua palavra para que ela seja feliz de verdade. Ela está tendo uma resposta pecaminosa a algo que está acontecendo na vida dela e aos problemas que ela enfrenta, achando que se tirar a vida, pronto, está resolvido o problema. Mas, na verdade, não é assim. E aí ela vai falar sobre perseguindo a felicidade. Ela vai começar mostrando que, quando fala dessa questão de felicidade, né, muitas vezes alguns cristãos acham que uma pessoa que seja crente não pode buscar a felicidade, e aí ela vai mostrar que isso é um conceito errado, né? Deus nos criou para sermos felizes, mas o problema está na fonte da felicidade. Então ela vai mostrar aqui que nós devemos sim buscar a felicidade, mas na fonte correta, que é Deus. Então ela disse que se sentiu mais à vontade em falar sobre esse tema de felicidade quando ela leu o que os puritanos falavam a respeito da felicidade. Até porque os puritanos eram vistos, como ela falou, né, como pessoas estraga-prazeres, pessoas rabugentas, né, como ela fala lá no livro. E aí, quem pode ler esse slide, por favor? Os puritanos não tinham em mente a felicidade superficial experimentada nos prazeres seculares. Eles conheciam a felicidade profunda encontrada no relacionamento íntimo com Deus. Ela era acessível apenas àqueles que buscavam a santidade. Aqueles que procuram felicidade, escreveu Richard Sides, deveriam primeiro procurar a santidade. Olha aí, veja que interessante, né? Aqueles que procuram felicidade deveriam primeiro procurar a santidade. Por quê?
Porque você só vai encontrar felicidade de verdade na comunhão com Deus. Só na comunhão com Ele é que você vai encontrar verdadeira felicidade. Busque a felicidade de conhecer e amar a Cristo, e você descobrirá que sua santidade e adoração irão crescer. E por que nós fazemos as escolhas que fazemos? Desprezamos o primeiro mandamento porque temos outros desejos e vontades. O que você acha que o fará feliz? É uma pergunta, né? Você deve refletir sobre ela. Como os seus desejos afetam sua santidade? Será que você está disposto a pecar para conseguir o que você quer? Se eu observasse a sua vida, a que conclusões quanto à prioridade do amor de Deus? Qual a conclusão que chegaria com relação à prioridade ao amor de Deus? E aí, nessa parte, ela vai, sobre sua história e felicidade, ela vai lembrar que o que aconteceu na sua vida pregressa, não é, pode influenciar com relação às suas escolhas. Por exemplo, uma pessoa que viveu num lar respeitoso e tem alguém que próximo a ele que está desrespeitando ele. Então, ele começa a ficar triste, né, por relação àquilo que a pessoa está fazendo, e aí ela não aceita aquilo, aquele fato de que ele está sendo desrespeitado. Mas o que acontece? Talvez o que aconteceu na sua vida possa influenciar isso. No entanto, você não pode colocar a aceitação das pessoas ou o respeito das pessoas como a sua fonte de felicidade. Não é? Você deve se preocupar em ter comunhão com Deus. Se você tem a sua consciência tranquila de que você está em comunhão com seu Senhor, que você está submisso à palavra de Deus, né, você não vai se preocupar com o que os outros acham de você, né, do que os outros pensam de você. Então, ela vai citar alguns exemplos, vocês podem ler depois, eu vou adiantar, porque a gente já está com o horário já adiantado. E aí, por fim, ela vai falar sobre os nossos corações singulares. Ela vai concluir que, mesmo que tenhamos a mesma natureza pecaminosa e a mesma tendência de criar falsos deuses, nós os criamos por razões diferentes. Criamos imagens baseadas em nosso bem e felicidade mais preciosas. E, conscientemente ou não, essas imagens dirigem as forças de nossas vidas. Elas dirigem a nossa adoração para perto ou para longe de Deus. Então, veja que é uma questão profunda, né? Nossas escolhas, né, podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Então, devemos, antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha, sondar o nosso coração e ver qual é a motivação pela qual nós estamos escolhendo isso, ou nós estamos fazendo aquilo que nós decidimos fazer. Quem pode ler esse slide para a gente finalizar? Deus pode lhe ensinar que ele é o seu bem mais precioso. Ele pode lhe mostrar que sua felicidade se encontra nele. O Espírito Santo pode iluminar seu coração e levá-lo a crescer no seu amor por Cristo e no seu desenho pelos atrativos do mundo. Ele o faz motivando você a servi-lo e ensinando as verdadeiras alegrias celestiais. Então siga adiante, busque a felicidade, defina como Deus quer e você nunca se desanime. Meus irmãos, há esperança bíblica, né, para que possamos vencer, né, as tentações, possamos nos libertar dos ídolos que constituímos nos nossos corações, e que possamos buscar a adoração verdadeira e única ao Deus verdadeiro, que é revelado nas Escrituras, e de que nós possamos, e também que podemos ser felizes de verdade. Né? Há esperança bíblica para isso. O Espírito Santo vai iluminar, atua nos nossos corações daqueles que são servos de Deus, não é? E nos leva ao crescimento espiritual. Então, não desistam nas suas caminhadas, não desanimem, não é? Busquem a ajuda de Deus em oração, não é? Em submissão à palavra, se libertar, todos nós, né? Dos ídolos que constituímos nos nossos corações, buscar crescer em santidade e ser feliz na comunhão com o nosso Deus. Alguém tem alguma contribuição a fazer? Falar algo aí que achou interessante? Queria destacar a leitura do capítulo.
Agora vocês podem falar, meu irmão. Tá liberado. Agora é a vez de vocês. Rafael, ninguém fala, eu falo. Ali tem uma frase lá da autora, no capítulo, na página 95, né? Que ele diz lá, que ela fala assim: busca a felicidade de conhecer e amar a Cristo, e você descobrirá que sua santidade e adoração irão crescer. Você pode buscar a Cristo sem medo de perder qualquer valor, pois ele somente o usará em serviços seguros e honrados, e para um fim que é nada menos que sua interminável felicidade, né? Então, eu acho que Exatamente. ele resume exatamente essa questão, né? Da gente confiar em Deus realmente, e ele também se empenha na nossa felicidade, mas a nossa felicidade, ela consiste em fazer a vontade dele, né? Exatamente. Muito obrigado, meu irmão Marcondes. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quem ousaria acrescentar algo depois dessas palavras eloquentes e sapientes de Marcondes? Quem? Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais um estudo que tivemos, né, juntos. Senhor, queremos te louvar e queremos te agradecer por tua obra, Deus, nas nossas vidas. O Senhor nos salvou, nos resgatou, transformou as nossas vidas. E queremos te louvar, Deus, pela esperança que encontramos na tua palavra de vencermos o pecado. Que o teu Santo Espírito continue, Deus, atuando nas nossas vidas e nos impulsionando a nos libertar do pecado, fazendo com que o Senhor seja sempre atraente para nós, que possamos rejeitar, Deus, os prazeres do mundo, tudo aquilo que o mundo ou o diabo ofereça, assim como Jesus, possamos rejeitar, Deus, tudo isso, possamos desfrutar da alegria de sermos obedientes ao Senhor, de ter comunhão contigo. Que o Senhor nos faça progredir, meu Deus, em santidade. E que também queremos te pedir, Deus, pela pregação da tua palavra que vai acontecer daqui a pouco. Abençoe o pastor Anselmo, que o Senhor possa livrar ele de todo erro, de todo engano, que o Santo Espírito possa ajudá-lo, Deus, a abrir os seus olhos espirituais e possa ajudá-lo a comunicar, Deus, de forma clara as verdades contidas no texto sagrado e que a tua palavra traga transformação nas nossas vidas mediante a aplicação que o teu Santo Espírito Santo fará, Deus, nos nossos corações. Nos faça submissos, Deus, à tua palavra, nos leve ao crescimento e à maturidade espiritual. É o que te pedimos, Deus, para a tua glória e nosso benefício. No nome de Jesus, amém.